Boa noite. Olá, boa noite para você. 2020 chega ao fim como um dos mais intensos da história da humanidade. Nessa retrospectiva, você irá rever os fatos que marcaram este ano. Pandemia, caos na saúde, pessoas em risco, guerras no Oriente Médio e na política brasileira, morte de inocentes despertam a revolta na população, eleições nos Estados Unidos, saudades eternas e a esperança de um mundo melhor. É o que você vai rever agora na Retrospectiva 2020. No início do ano, um susto. Momentos de tensão entre o Irã e os Estados Unidos marcam o mês de janeiro. O Irã atacou 2 bases americanas no Iraque. Neste momento, o exército americano está fazendo a contagem de mortos e feridos. Segundo o presidente Donald Trump, que se pronunciou agora há pouco pelo Twitter, disse que está tudo bem. Esses ataques aconteceram em 2 bases pertencentes aos Estados Unidos e à Guarda Revolucionária Iraquiana. A primeira seria a base aérea de Ain al-Assad, que fica no oeste do Iraque, e que foi uma das bases atingidas, e a outra fica em Erbil, na região curda do Iraque. Esses ataques feitos pelo Irã seriam uma ação de vingança pela morte do general Qassem Soleimani, morto por um drone dos Estados Unidos na semana passada. Durante toda essa quarta-feira, os principais jornais da rede TVI continuarão acompanhando as tensões no Oriente Médio. Aqui é Miguel Ramalho, boa noite. Cidades gigantes, locais públicos vazios, pontos turísticos fechados. O confinamento para evitar que o novo coronavírus se espalhasse provocou perdas severas na economia. O primeiro setor a ser atingido fortemente foi o turismo. A queda na receita foi de 460 bilhões de dólares somente no primeiro semestre. Aos poucos, outros segmentos também foram brutalmente impactados. Companhias gigantes suspenderam as operações. Em crise, muitas pediram recuperação judicial, como a aérea Latam nos Estados Unidos. A pandemia provocou as maiores perdas econômicas e o maior nível de desemprego nos Estados Unidos desde a Grande Depressão na década de 30. O preço do barril de petróleo chegou ao menor nível desde 1991. O PIB americano, a soma de tudo que é produzido na economia, afundou 31,4% no segundo trimestre. No Brasil, o desemprego bateu recorde. No trimestre encerrado em agosto, 13,8 milhões de brasileiros estavam sem emprego. A crise só não foi maior no país devido às medidas de apoio, como o pagamento do auxílio emergencial. No entanto, o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em situação delicada em meio ao forte crescimento da dívida. Assim como o Brasil, vários países entraram em recessão. O Fundo Monetário Internacional espera uma contração do PIB mundial de 4,4% neste ano. O FMI afirmou que a China vai ser o único país a crescer em 2020. As perspectivas para o ano que vem são melhores, mas as incertezas permanecem. Nas bolsas, a tensão foi grande. Os principais índices de ações pelo mundo tiveram fortes perdas em março com o fechamento das economias. Em Nova York, foi registrado o pior pregão desde 1987. No Brasil, os negócios na Bolsa de São Paulo tiveram de ser interrompidos várias vezes em março e o índice Bovespa registrou fortes quedas. O dólar disparou e a taxa básica de juros, a Selic, caiu para a mínima histórica. Os bancos centrais pelo mundo tiveram de reduzir os juros para perto de zero e injetaram dinheiro na economia. Com tanta gente em casa, o consumo de bens pela internet disparou. Por isso, em meio à crise, o setor de tecnologia conseguiu se destacar. As ações de companhias gigantes americanas comandaram a retomada das bolsas nos Estados Unidos. A Apple se tornou a primeira empresa americana com valor de mercado superior a 2 trilhões de dólares,
uma quantia maior que o PIB do Brasil e de dezenas de outros países. O ano também foi marcado pela separação de duas gigantes. A Boeing cancelou a compra bilionária da área de aviação comercial da Embraer. Segundo a americana, a empresa brasileira não cumpriu exigências que constavam do acordo, mas a Embraer negou qualquer irregularidade. Ainda no mundo corporativo, uma fuga cinematográfica. O ex-homem forte da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, fugiu de Tóquio para Beirute. O executivo foi detido em 2018 acusado de fraude financeira e deveria ter sido julgado no Japão este ano. Ghosn, que tem nacionalidade francesa, brasileira e libanesa, entrou no Líbano através da Turquia com um passaporte francês e um documento de identidade libanês. Em janeiro, ele afirmou que a fuga espetacular foi para se livrar da injustiça e da perseguição do sistema judiciário japonês. Olá, boa noite para você. Desde o final do ano passado e até o início deste ano, a Austrália sofreu um dos piores incêndios florestais de sua história. 26 pessoas perderam a vida e mais de 1 bilhão de animais morreram com os incêndios. Estes bombeiros escaparam por pouco, perto de Naura, na Austrália. Nada puderam fazer contra os fogos, senão refugiar-se dentro do carro e esperar que a frente de fogo passasse sem os atingir. São imagens dramáticas que mostram o inferno que o país está a viver. Os incêndios que destroem grandes zonas florestais nos 2 estados mais populosos da Austrália não deram tréguas no último dia do ano. Uma cidade costeira esteve cercada pelas chamas, várias casas ficaram destruídas e morreram pelo menos 2 pessoas. Estou bastante nervoso, é assim há uma semana. É uma ameaça permanente. Isto é surreal. Agora temos vento sul. Esta frente está a passar e o fogo está a dirigir-se para aquelas casas, que é onde vivemos. Isto mete muito medo. O chefe dos bombeiros de Nova Gales do Sul já disse que estes são os incêndios mais graves de sempre. Na cidade de Malakuta, no estado de Vitória, 4.000 residentes fugiram para a beira-mar depois do fogo ter cercado as casas. As autoridades temem pela vida de 4 pessoas que estão desaparecidas. Os fogos são um drama para as pessoas, mas também para os animais como os koalas. Teme-se que os incêndios tenham já morto 8.400 koalas, ou seja, 30% de toda a população de Nova Gales do Sul. A 10ª vítima de intoxicação por cervejas da Baker morreu hoje em Belo Horizonte. Marco Aurélio Cota, de 65 anos, estava internado desde o ano passado, em coma irreversível. Foi a 2ª morte registrada só nesta semana. As investigações do caso completaram 6 meses, com a identificação de 29 vítimas de intoxicação por uma substância tóxica usada no resfriamento das bebidas. Os 19 sobreviventes seguem em tratamento domiciliar. 11 pessoas foram indiciadas, entre técnicos e diretores da empresa, que respondem por crimes de lesão corporal, contaminação de produto alimentício. Boa noite. Moradores da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, na região metropolitana, reclamam da coloração e do gosto da água que é fornecida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI. A empresa diz que a água é própria para o consumo. Mas a agência que regula o setor abriu processo para saber quais foram as atitudes adotadas pela companhia para restabelecer o abastecimento de água ali na região. Há cerca de um mês, a água que sai do filtro da Angélica tem cheiro e gosto de terra. Em certas ocasiões, também chegou a formar espuma. Para ter mais qualidade, a Angélica decidiu consumir só água mineral. Ontem mesmo eu fui ao mercado aqui próximo da minha casa, é um mercado grande. E não tinha nem garrafinha pequena de água mineral. Até eu senti que realmente não tem cheiro, não tem gosto a água, pelo menos aqui, porque no caso aqui no bairro não tive problema com coloração, né, especificamente. Eu não vou me sentir segura de beber água. A reclamação se repete em pelo menos 20 bairros da capital fluminense. A SEDAI informou que detectou a presença de geosmina, substância orgânica produzida por algas nos mananciais que não faz mal à saúde. É a geosmina que dá cor turva e gosto de terra. A geosmina na água não é algo inédito. A mesma situação aconteceu no Rio, há 12 anos em São Paulo e em 2018 nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul.
Para corrigir os efeitos da geosmina, a SEDAI vai adotar em caráter permanente a aplicação de carvão ativado pulverizado no início do tratamento, o mesmo procedimento que também já foi adotado por outros estados. Para o especialista, a garantia da SEDAI afasta o risco à saúde, mas a presença das algas aponta para outra questão, a urgência de se reduzir a contaminação dos rios. A SEDAI não faz adequadamente a correção das águas fluviais, as águas naturais que estão nos rios. Porém, ela gasta uma quantidade enorme de produtos químicos para tratar essa água e colocar uma água no cano que nos chega nas torneiras. Essa água que nos chega nas torneiras é bem tratada. Caso cheiro, gosto e cor persistam na água, o médico aponta as opções para o consumo mais confortável. A água fervida, ela pode matar e eliminar micro-organismos, esteja ali, bactérias, vírus e tal. Mas ela não elimina nenhuma outra substância e caso exista toxina nessa água, a fervura também não consegue inativar essa toxina. Então a gente recomenda que não se use essa água para consumo humano, né? Para cozinhar e para beber. Nossa equipe entrou em contato com a SEDAI para uma resposta sobre o tratamento das águas fluviais citado na reportagem, mas até o momento a companhia não respondeu nossos questionamentos. Ainda no início do ano, um acidente trágico tirou a vida de um dos ídolos do basquete da NBA, Kobe Bryant. Morreu após a queda de um helicóptero nos Estados Unidos. Apesar da forte neblina na manhã de domingo, o piloto Aras Zabayan recebeu uma permissão do aeroporto de Orange County para voar sobre condições especiais de visualização, sendo orientado por controladores de 2 aeroportos na região. Essas imagens publicadas na internet seriam do helicóptero de Kobe Bryant voando em círculos. Eles estão sob a região de Glendale, à espera de autorização da torre de controle para seguir viagem. A última mensagem vem com meia hora de voo, já em Calabasas. O piloto avisa que viaja a uma altitude de 450 metros. Após 5 minutos sem receber resposta, o controlador alerta que o aparelho voava baixo demais para a orientação via rádio. Logo depois, desaparece do radar. A aeronave caiu numa região montanhosa a poucos quilômetros do destino final, o aeroporto de Camarillo. O aparelho não tinha caixa preta, mas um tablet com o plano de voo encontrado entre os destroços pode ajudar a investigar a causa da tragédia. Kobe voava frequentemente para evitar o trânsito caótico de Los Angeles, tanto que era o dono do helicóptero que caiu no domingo, matando ele, a filha Gianna, de 13 anos, 6 passageiros e o piloto. O grupo estava a caminho de uma partida de basquete juvenil em Thousand Oaks. A presença constante de Kobe na cidade onde a filha treinava gerou comoção. Ele era humilde, diferente das outras pessoas importantes. Sempre tentava falar espanhol com a gente. Lembrou Andrés, que é dono de um comércio local. As homenagens se multiplicaram entre ontem e hoje. Quem finalmente quebrou o silêncio foi o amigo de longa data e também jogador do Lakers, LeBron James. No domingo, ele foi flagrado, consternado ao desembarcar em Los Angeles. No dia anterior, LeBron havia ultrapassado Kobe como o terceiro maior cestinha da história da liga. Ontem, publicou nas redes sociais uma longa mensagem confortando a família de Kobe e pedindo a ele que desse força para seguir em frente. A partida dos Lakers, marcada para hoje no ginásio Staples Center, foi adiada. Los Angeles segue de luto. Depois da morte de Kobe Bryant e da filha dele, Gianna, de 13 anos, murais como este estão aparecendo por toda Los Angeles como um passe de mágica. Esta obra demorou cerca de 8 horas para ficar pronta. Segundo o artista, essa foi a forma que ele encontrou de eternizar a imagem do ídolo que até agora ele não acredita que morreu. Ele é especial para a cidade. Ele traduzia o que Los Angeles é, diz Artur, que nasceu na Armênia e chegou há 10 anos nos Estados Unidos. E o grafite, tão popular por aqui, ganha um novo significado. Cada mural, cada imagem de Kobe na cidade vira um altar para os fãs reverenciarem o ídolo.
O estado passa por uma crise na segurança desde a última terça-feira, quando policiais militares cruzaram os braços para pressionar por aumento salarial. A manifestação ficou violenta. Além de fechar batalhões, homens encapuzados atacaram viaturas nas ruas e queimaram carros. Em meio aos protestos e com menos policiais militares nas ruas, a violência disparou. Somente nas 48 horas, entre as 6 horas da manhã de quarta-feira e as 6 horas desta sexta-feira, o estado do Ceará registrou 51 assassinatos, mais de um por hora. Antes desse movimento, a média de homicídios em 2020 era de 6 por dia. A situação está tão tensa que várias cidades já cancelaram a programação de carnaval. O estado do Ceará tem 30 batalhões de polícia militar. 10 estão tomados pelos manifestantes. Nesta madrugada, em Sobral, a sede do Batalhão de Operações Aéreas e da companhia que faz o patrulhamento de motos foi invadida. Cerca de 80 homens tomaram o local e furaram pneus de motos e viaturas. A invasão foi feita pelos mesmos policiais militares que estavam no batalhão onde o senador licenciado Cid Gomes foi baleado. Os homens que aparecem atirando ainda não foram identificados. A proposta do governo para acabar com a greve é aumentar o salário do soldado em início de carreira em R$ 1.300 até 2022. Os grevistas querem que o aumento seja dado ainda neste ano e também pedem anistia para os PMs envolvidos no movimento. Todo o diálogo foi estabelecido. Agora, realmente a gente chegou no momento em que temos pessoas encapuzadas circulando na cidade, pessoas efetuando disparo contra policiais em serviço. Para quem pratica essas condutas é crime e, como tudo a gente sempre tratou no estado do Ceará, crime a gente age com todo o rigor da lei. No próximo bloco, vamos voltar a abril, onde o governo federal anuncia a primeira parcela do auxílio emergencial. E também começa a obrigatoriedade do uso de máscara no Brasil. Voltamos em instantes. E o mês de abril começa agitado em Brasília e o governo federal anuncia a primeira parcela do auxílio emergencial para salvar a economia. Como preencher o vazio deixado pela saudade? Milhares de vidas interrompidas, famílias em luto. De quem é a culpa? O Brasil foi atingido em cheio pela pandemia e rapidamente se transformou no segundo país com mais mortes no mundo por causa da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Hospitais lotados, emergência nas UTIs, a rede hospitalar entrou em colapso em Manaus e a cidade teve de recorrer a valas comuns para enterrar as vítimas do novo coronavírus. O comércio fechou, as empresas mandaram os funcionários para casa, cidades inteiras fechadas. A economia ficou paralisada. Uma crise que ninguém esperava assolou o Brasil, que ainda se recuperava lentamente da recessão. Em meio à situação delicada, embates na política. Bolsonaro entrou em atrito com governadores que adotaram medidas como o confinamento. Nas ruas, o silêncio foi quebrado pelo barulho de panelaços contra o presidente. Também houve protestos a favor dele. Muitos deixaram as disputas de lado e seguiram a onda de solidariedade para ajudar quem ficou sem emprego. A crise só não foi maior no país devido às medidas de apoio como o pagamento do auxílio emergencial. No entanto, o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em situação delicada em meio ao forte crescimento da dívida. As imagens dos paraísos naturais reduzidos a cinzas rodaram o mundo e geraram críticas ao presidente Jair Bolsonaro, responsabilizado por ONGs e especialistas pelo aumento do desmatamento nas florestas brasileiras. O Pantanal foi brutalmente atingido pelos maiores incêndios já registrados na região. O resultado foi este: animais mortos e feridos pelas chamas. O tema foi parar no debate presidencial americano. No primeiro confronto, o então candidato democrata Joe Biden ameaçou o Brasil com consequências econômicas significativas se o desmatamento continuar. A pandemia não foi empecilho para a realização de eleições municipais. A abstenção foi recorde.
houve avanço de partidos de centro e de direita e o surgimento de jovens lideranças na esquerda. Um ano que poderia ser como todos os outros, mas que vai ficar marcado na história como o ano do novo coronavírus. Isolamento social, medidas de contenção, máscaras, álcool em gel, protocolos de saúde, lockdown, quarentena. Termos e medidas que entraram de vez na vida de pessoas em todo o mundo. O vírus surgiu em 2019 e a doença leva no nome o número do ano em que começou, Covid-19, mas foi 2020 que foi virado de cabeça para baixo pela pandemia. Já em janeiro, o coronavírus se espalhou em Wuhan, cidade no centro da China onde os primeiros casos foram detectados, e logo começou a sair do país e da Ásia, causando estragos na Coreia do Sul. Em fevereiro, a Europa foi atingida. Itália e Espanha se tornaram o epicentro da pandemia no mundo, seguidas pelo Reino Unido, onde até o primeiro-ministro Boris Johnson foi infectado e precisou de cuidados intensivos. Entre os problemas de uma pandemia de tal magnitude, um apareceu logo de início: a busca por matérias-primas. Faltavam máscaras, cotonetes, insumos médicos e até respiradores, fundamentais nos casos mais graves. Entre quarentenas, isolamentos e lockdowns, pessoas de diferentes países precisaram se adaptar às imposições da realidade. O novo normal foi o termo que chegou a virar piada, mas que ajuda a traduzir o que se viu, ou melhor, não viu nas ruas. Pontos turísticos conhecidos pela lotação constante vazios. Avenidas movimentadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase sem carros. Eventos esportivos cancelados. As pessoas se acostumaram ao contato pelas janelas das casas. Cantorias, shows, aniversários, cada um no próprio canto em busca de uma aproximação, ainda que à distância. Oficialmente, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, quando o número de casos ultrapassava a casa dos 100 mil. Poucos dias depois, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados, uma decisão inédita, já que o calendário olímpico só havia sido perturbado pelas grandes guerras que cancelaram as edições de 1916, 1940 e 1944. Depois da Europa, a Covid-19 atingiu em cheio as Américas, com caos e milhares de mortes no Equador, México e Peru. Brasil e Estados Unidos foram os países mais atingidos do continente. Os americanos também precisaram lidar com uma crise social histórica, iniciada com a morte de um homem que teve o nome lembrado em protestos no mundo inteiro, George Floyd. A imagem de Derek Chauvin, um policial branco do estado de Minnesota, ajoelhado por 8 minutos e 46 segundos no pescoço do homem negro durante uma abordagem, foi parar nas redes sociais e gerou indignação. Assim que a notícia se espalhou, as ruas foram tomadas, primeiro em Minneapolis, depois em outros estados americanos e logo em outros países. Em todos os lugares, uma frase em inglês ecoou como um pedido de justiça e igualdade: Black Lives Matter. O movimento, cujo nome significa Vidas Negras Importam em português, surgiu em 2014 em uma situação parecida, após a morte de um afro-americano por um policial branco em Nova York. Em várias cidades, os protestos não pararam e não dão sinal de que vão terminar tão cedo. A tensão tomou conta das relações internacionais em 3 de janeiro. O general iraniano Qasem Soleimani foi morto por forças dos Estados Unidos. O militar era considerado um dos arquitetos das relações diplomáticas da República Islâmica e chefe da força Al-Quds dos Guardiões da Revolução. O Pentágono garantiu que Soleimani desenvolvia planos ativos para atacar diplomatas americanos e que tramava uma ação importante que ameaçava a vida de centenas de pessoas. 3, 2, 1... Janeiro também viu o capítulo mais importante de uma novela de 4 anos, mas cujo desfecho segue conturbado. Às 23 horas locais do dia 31 do primeiro mês do ano, com festa para alguns e decepção para outros, o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia. O território do bloco diminuiu 5,5% e a saída de 66 milhões de pessoas reduziu a população da União Europeia para 446 milhões de pessoas. O divórcio deu início ao período de transição, com duração planejada de 11 meses, mas que apresentou dificuldades nas negociações para um acordo nas relações pós-Brexit. Dos dois lados, acusações de falta de cooperação, e o único consenso foi sobre as profundas divergências persistentes nas discussões. Uma outra saída abalou o Reino Unido em 2020, mas dessa vez na família real, Harry e Meghan. O duque e a duquesa de Sussex sacudiram a monarquia britânica quando anunciaram que abandonariam as obrigações oficiais. Os dois manifestaram dificuldade em suportar a enorme pressão da imprensa britânica sobre a realeza.
O príncipe Harry, que serviu 2 vezes como soldado no Afeganistão, também teve que abandonar os deveres oficiais no exército. Uma esmagadora maioria aprovou a reforma constitucional na Rússia promovida pelo presidente Vladimir Putin, que críticos acusam de querer buscar perpetuar o controle sobre o país depois de 20 anos no poder. Quase 78% dos que compareceram às urnas foram favoráveis à reforma, em uma votação que teve de ser adiada devido à pandemia. Entre as determinações da proposta, a que causou maior polêmica abriu caminho para a permanência de Putin na presidência até 2036, enquanto o atual mandato vai até 2024. Além disso, a reforma reforça algumas prerrogativas presidenciais, como a nomeação de juízes, e inclui na Constituição o termo fé em Deus e delimita matrimônio como instituição heterossexual. Enquanto o mundo ainda podia se aglomerar, o Oscar se rendeu ao cinema sul-coreano. Dirigido por Bong Joon-ho, o filme Parasita quebrou uma tradição de 92 anos em Hollywood e abriu uma nova era para filmes estrangeiros na maior indústria da 7ª arte no planeta. A obra, que conta a infiltração de uma família pobre em uma casa rica em Seul, conquistou 4 prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Desde a criação do Prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 1929, esse foi o primeiro ano em que um longa em língua não inglesa leva a principal estatueta. A seguir, chegamos em agosto. O governador do Rio, Wilson Witzel, tem seu afastamento decretado. E também uma forte explosão atinge a cidade de Beirute, no Líbano. Uma explosão sem precedentes seria uma das maiores tragédias de um país no Oriente Médio. Com 191 mortes, a explosão que aconteceu em Beirute parecia cena de filme. Em 4 de agosto, uma imagem vinda do porto de Beirute chocou o mundo. O Líbano, já em crise social, política e econômica, foi abalado por uma explosão em um armazém onde estavam guardadas há anos toneladas de nitrato de prata, um material extremamente instável. Mais de 85 mil construções entre casas, hospitais, prédios e escolas foram danificadas, 190 pessoas morreram, mais de 6 mil ficaram feridas e 300 mil desabrigadas. A tragédia gerou uma crise política ainda maior, com renúncias de governos e dificuldade para formar uma coalizão em uma classe política que comanda o país há décadas e é acusada pelos libaneses de corrupção. Cinco anos após os atentados que aterrorizaram Paris, a França voltou a ficar em alerta por causa de ataques extremistas. Em 16 de outubro, o professor Samuel Paty, que havia mostrado em sala de aula charges do profeta Maomé, foi decapitado no meio da rua em um subúrbio da capital francesa por um jovem de origem chechena. O caso gerou indignação e foi condenado pelo presidente Emmanuel Macron, que classificou o professor como um defensor da liberdade que incorporou a República Francesa. A ausência de uma crítica mais veemente à exibição das charges gerou muitos protestos no mundo islâmico, entre eles do presidente turco Recep Erdogan, que chegou a questionar a saúde mental do presidente francês. Pouco depois, novos ataques extremistas foram realizados no país, um deles na Basílica de Notre-Dame de Nice, em 29 de outubro, quando um tunisiano feriu e matou 3 pessoas com uma faca. Entre as vítimas estava Simone Barreto Silva, brasileira de 40 anos que há 30 morava em Nice. Com mediação de Donald Trump, Israel assinou acordos de normalização de relações diplomáticas com Bahrein e Emirados Árabes Unidos, um triunfo que o presidente americano buscava usar para a reeleição. Com os tratados, o Estado hebreu estabeleceu formalmente relações com os 2 países árabes, a primeira conquista do tipo desde os acordos de paz com o Egito em 1979 e com a Jordânia em 1994. Os 2 países árabes cultivam em comum com Israel a animosidade em relação ao Irã, mas foram criticados pelos palestinos, que consideraram a aproximação uma facada nas costas. Semanas depois, também foram anunciados acordos de normalização de Israel com o Sudão. Um caso de revolta que parou o Brasil no meio do ano. O caso Miguel chocou o país.
A perícia no prédio onde Miguel morreu durou quase 2 horas e meia. Do lado de fora do edifício, era possível ver o trabalho dos investigadores. Eles entraram na área do 9º andar, onde fica o ar-condicionado, e simularam como o garoto teria tido acesso ao local. E ele caiu de uma altura de 35 metros. Na saída, o perito confirmou ainda que recebeu novas imagens do circuito de segurança. Elas podem ajudar a polícia a entender melhor como tudo ocorreu. Entre os registros que a polícia teve acesso, um chama a atenção. Um trecho inédito do circuito de segurança mostra que, em determinado momento, Sari chegou a convencer Miguel a sair do elevador. Ela segura a porta até o menino deixar o local. Esse teria sido o início de tudo. Minutos depois, Miguel volta para o elevador. É quando Sari aperta o botão e deixa a criança sozinha. Só para fortalecer mais as nossas convicções, que permanecem no mesmo sentido como da primeira e a segunda entrevista. Qual é? Acidental. É baseada nessas novas imagens que a defesa de Sari Corte Real pretende também reverter o entendimento da polícia sobre a autuação. A mulher, patroa da mãe de Miguel, é acusada de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Sari pagou fiança e está em liberdade. Há muitas outras imagens além do que já vem sendo veiculado pela imprensa. São outras imagens de elevadores, enfim, muitas cenas. Então, a relação dos fatos, como se deram, vai ser levada ao conhecimento da autoridade policial. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambuco confirmou que a entidade vai acompanhar o caso de perto. Segundo ele, além do homicídio culposo, Sari pode responder pelo crime de abandono de incapaz. O enquadramento do homicídio culposo é quase uma absolvição, porque a pena, como é uma pena que vai de 1 a 3 anos, a pessoa vai cumprir, vai ter suspensão condicional de pena, então não vai para a cadeia. Então nós queremos garantir que esse inquérito seja feito apurando o conjunto de provas necessárias para o esclarecimento dos fatos. Na casa onde morava com o filho Miguel, Mirtes Renata matou a saudade do garoto no quarto onde dormia com ele e onde continuam alguns brinquedos. Ainda muito emocionada, ela contou detalhes de como foi o encontro com a ex-patroa. A conversa foi na delegacia de Santo Amaro, logo após o depoimento da suspeita. Mirtes disse que em nenhum momento Sari Corte Real demonstrou arrependimento. Comecei a conversar com ela, pedi para ela olhar para a foto de Miguel. Ela olhou. Mas sabe aquele olhar de... para ela tanto fez, tanto faz? Eles primeiro deixaram eu falar tudo aquilo que eu tinha para falar, depois Sari falou. Com um tom irônico, debochado, sem nenhum pingo de arrependimento em nada que fez. Segundo Mirtes, Sari Corte Real negou que apertou o botão do elevador quando Miguel estava dentro. Cinicamente, com uma voz bem irônica, eu não apertei. Eu disse, então eu preciso ir ao oftalmologista, né? Porque não só eu, mas todo mundo tá vendo que você apertou. Você botou a sua cara dentro do elevador e tocou no botão. Ela simplesmente disse que não fez nada com meu filho. Que a culpa é do meu filho. E meu filho pediu para morrer? Foi a primeira vez depois do acidente que Mirtes Renata ficou frente a frente com a ex-patroa. A conversa na sala do delegado foi rápida, durou meia hora e contou com a presença dos advogados envolvidos no caso. Sari Gaspar Corte Real foi ouvida 27 dias depois da morte do garoto que caiu de um prédio de luxo na área central do Recife. A empresária chegou à delegacia antes das 6 horas da manhã e o depoimento durou mais de 5 horas. Na saída, houve tumulto. Sari deixou a delegacia sob forte esquema policial. Durante a confusão, uma tia do garoto chegou a parar na frente do carro da polícia pedindo justiça para o caso. A mulher foi socorrida e encaminhada para uma UPA e recebeu alta depois de ser medicada. O delegado Ramon Teixeira deve concluir as investigações amanhã. Sari, que é mulher do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, é investigada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. No dia da morte de Miguel, ela pagou fiança de R$20 mil e foi liberada. A morte de Chadwick Boseman no final de agosto chocou o mundo. Aos 43 anos, o ator que encantou nas telonas como protagonista do filme de super-herói Pantera Negra morreu de câncer de cólon, que nunca havia sido anunciado publicamente. A doença tinha sido diagnosticada pela primeira vez em 2016 e o ator continuou trabalhando depois disso. A notícia da morte abalou Hollywood e gerou repercussões no esporte, na política e em outras áreas.
Cientistas estabeleceram a presença aparente do gás fosfina nas camadas de nuvens de Vênus, um gás presente na Terra e que gerou muitas perguntas sobre a origem do elemento. Esta é a primeira vez que o composto é descoberto em um dos planetas rochosos do nosso sistema solar além da Terra. A fosfina foi detectada pela observação da atmosfera venusiana, com 2 radiotelescópios, e pode ter origem biológica. No final de setembro, um conflito congelado há décadas estourou e um nome pouco conhecido voltou ao noticiário: Nagorno-Karabakh. O território separatista de maioria armênia, mas que pertence ao Azerbaijão, foi palco de um sangrento conflito no início dos anos 1990. Um acordo de cessar-fogo foi anunciado em novembro, após mediação da Rússia. O tratado contemplou conquistas pelo Azerbaijão de territórios que o país não tinha controle há décadas e foi considerado uma derrota humilhante pelos armênios, que protestaram contra o premier Nikol Pashinyan. A seguir, novembro chega com mudanças na Casa Branca. E a morte de um ídolo do futebol mundial. Novembro chega e mudanças no comando do maior país da América Latina também. Os Estados Unidos foram às urnas para as eleições mais importantes em décadas, que demonstraram que seriam agitadas desde as primárias. Do lado do Partido Republicano, o presidente Donald Trump aparecia como favorito à reeleição. Já no Partido Democrata, as primárias foram recheadas de candidatos. Entre os mais de 20 postulantes, alguns chamaram mais atenção. A senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, o ex-prefeito de South Bend, em Indiana, Pete Buttigieg, o bilionário ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o senador por Vermont, Bernie Sanders, que angariou importantes apoios e foi o último a anunciar a desistência da candidatura para a vitória do ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden. Outra candidata que participou das primárias democratas foi a senadora pela Califórnia, Kamala Harris, que acabou sendo escolhida como vice de Biden. A oficialização das candidaturas ocorreu durante a pandemia, tema que marcou toda a campanha e analistas acreditam ter sido decisivo para o resultado final. Com medo de comparecer às urnas no dia 3 de novembro, milhões e milhões de americanos decidiram votar de maneira antecipada. A votação por correio bateu recordes, apesar das tentativas de Trump de prejudicar o serviço postal. Ao somar os eleitores que foram às urnas na terça-feira de eleições, o comparecimento foi o maior em mais de 100 anos. Na noite das eleições, Trump reivindicou vitória. Com a preferência dos democratas pelo voto por correio, o início das apurações indicava um cenário favorável aos republicanos. Com o prosseguimento da apuração, a situação se inverteu e mais estados foram sendo projetados para Joe Biden, entre eles Arizona, Georgia, Nevada e Pensilvânia, decisivos para o anúncio da vitória do democrata. Trump se recusou a aceitar a derrota, não fez o tradicional discurso de concessão e prometeu judicializar a questão, em uma retórica cada vez mais estridente. Apesar disso, Biden começou a transição, enquanto os estados iam confirmando a vitória democrata. Assim que a pandemia começou a se espalhar pelo mundo, iniciou-se uma corrida multibilionária, a busca por uma vacina contra a Covid-19. Empresas e laboratórios de vários países trabalharam de maneira incansável para achar o imunizante. Durante meses, o planeta olhou com atenção para as notícias vindas de Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. A partir de agosto, as boas notícias começaram a vir. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país foi o primeiro a aprovar uma vacina contra o novo coronavírus. A Sputnik V foi batizada em homenagem ao primeiro satélite lançado ao espaço pela União Soviética e foi desenvolvida sob a desconfiança da comunidade científica internacional. A velocidade do anúncio e a falta de compartilhamento dos dados da pesquisa geraram temores de que os cientistas trabalharam sob pressão. A partir de novembro, os testes da fase 3 de vacinas em todo o mundo começaram a demonstrar resultados. A Rússia anunciou que a Sputnik V tem 95% de eficácia. A americana Moderna anunciou eficiência de 94,5%, enquanto a vacina da Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, tem cerca de 70% de eficiência, mas com uma logística de armazenamento menos complexa. Mas no começo de dezembro, a notícia que todos queriam ouvir finalmente chegou da Inglaterra. Autoridades sanitárias britânicas aprovaram a vacina da farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech, o que permitiu o início da distribuição aos grupos prioritários. BioNTech vaccine for distribution across the United Kingdom. A segunda onda da Covid-19 atinge o mundo. Países que tinham sido pouco afetados no começo da pandemia registraram números altíssimos de infecções, enquanto locais que sofreram na primeira onda voltaram a registrar curvas ascendentes de casos.
Várias nações precisaram voltar a decretar medidas de contenção do vírus. Nos Estados Unidos, diversos estados impuseram novos isolamentos, inclusive com fechamento de escolas. Na Europa, a Áustria fechou escolas e comércios não essenciais, enquanto a Alemanha apostou no reforço de medidas preventivas. A Suécia, que teve uma abordagem menos rígida na primeira onda, restringiu as reuniões públicas de mais de 8 pessoas. França, Espanha, Reino Unido, Itália e outros países precisaram implementar medidas para diminuir as curvas de contágio antes das festas de final de ano. O futebol brasileiro pegou a contramão dos especialistas e do esporte mundial ao retornar com as disputas com os casos de Covid-19 em ascensão no país. Ainda em meados de junho, o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tomou a frente e voltou a rolar a bola, apesar do hospital de campanha que estava montado do lado de fora do Maracanã. Os outros estados vieram logo depois e o calendário do futebol brasileiro foi totalmente reformulado. No começo de agosto, o Campeonato Brasileiro voltou, mas não sem polêmica. Logo na primeira rodada, diversos casos de Covid-19 foram confirmados e até a partida entre Goiás e São Paulo foi suspensa pela Justiça Desportiva devido à quantidade de infecções. Ao longo da competição, Flamengo, Santos, Vasco, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, entre outros, também apresentaram surtos da doença dentro do elenco, com vários atletas e membros da comissão técnica infectados. Em campo, tanto o Brasileirão quanto a Copa do Brasil de 2020 só vão terminar em 2021. Em outubro, 2 gênios do futebol comemoraram aniversários redondos com apenas uma semana de diferença, mas para um deles, o que era felicidade virou tristeza, comoção e um adeus precoce. No dia 23, o rei do futebol completou 80 anos e recebeu as homenagens de todo mundo da bola. Pelé chegou às 8 décadas de vida com celebrações de diferentes nomes do futebol, mas confinado dado ao estado de saúde do rei. Entre os que deram os parabéns estavam grandes craques como Tostão, Beckenbauer, Ronaldo, Neymar, Falcão e o argentino Maradona, que uma semana depois completou 60 anos. Como era de se esperar, El 10 foi celebrado na Argentina, onde é considerado um deus, mas pouco depois se tornou motivo de preocupação. O campeão do mundo em 1986 foi internado para operar uma hemorragia no cérebro. Ele se recuperou bem, recebeu alta, mas poucas semanas depois morreu devido a uma parada cardiorrespiratória. Assim que a notícia se espalhou, a comoção tomou conta do futebol mundial. Pelé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Marta, Zico, Roberto Dinamite, Casagrande, gerações e gerações de craques agradeceram a Dom Diego, que tanto fez pelo futebol e se despediu de maneira inesperada. Os torcedores, chamados de hinchas em castelhano, tomaram as ruas e preenchiam o silêncio de uma madrugada em confinamento com os vários cânticos das várias torcidas que por décadas homenagearam Diego. O velório do 10 levou milhares de fãs à Casa Rosada, a sede da presidência argentina, para um último adeus ao corpo. No automobilismo, um recorde que parecia imbatível caiu em 2020. Lewis Hamilton atingiu o número de 92 vitórias, superando as 91 de Michael Schumacher. O piloto inglês, que utilizou a grande exposição da categoria para chamar atenção para a violência policial contra negros, continuou a vencer depois do recorde. A vitória 93 confirmou o heptacampeonato seguido do Mundial de Construtores para a Mercedes, também um recorde, e na 94 confirmou o próprio heptacampeonato, também igualando o alemão como os 2 maiores campeões mundiais da Fórmula 1. Outra competição que retornou em bolha foi a Liga dos Campeões da Europa. Definidos os times que disputariam as quartas de final, as 8 equipes foram para Portugal, um dos países menos afetados pela pandemia no continente naquele momento. Diferente do habitual, as classificações foram definidas em partidas únicas. Nas quartas, o Bayern de Munique já mostrou a que veio, aplicou uma goleada histórica de 8-2 no Barcelona de Lionel Messi. A vitória era um prenúncio da soberania bávara na competição. Nas semifinais, uma vitória tranquila por 3-0 sobre o Lyon, da França, e na final, um triunfo simples por 1-0 sobre o Paris Saint-Germain de Neymar para selar o título do clube alemão. O ano de 2020 termina com incertezas. Afinal, quando a vacinação vai começar? Mas também a esperança de que o vírus, que impactou milhões de famílias e silenciou vozes, deixe de ser uma ameaça.
Sabemos que 2020 não foi o ano que planejávamos. Pandemia, perdas, crises. Mas eu venho aqui no final do programa para deixar um agradecimento a você que assistiu até aqui. Se cuide, fique com Deus e a gente se vê ano que vem. Até lá, uma boa noite. Chegou a hora de lembrar daqueles que nos deixaram em 2020. Infelizmente, muitos deles nos deixaram por essa praga de vírus, dessa pandemia que a gente está vivendo. E essa lista é o nosso voto de solidariedade para demonstrar os nossos sentimentos a quase todos os 190 mil mortos pelo coronavírus. E a sua retrospectiva 2020 se encerra por aqui. Eu queria aproveitar o momento para dizer que essa foi a minha última participação aqui na Rede TVI. Neste tempo todo que eu permaneci aqui na emissora,
Foram 4 anos de muita batalha, de muitas conquistas, de muito aprendizado, de muitos ensinamentos. Esses 4 anos foram a melhor parte da minha vida e vai continuar sendo. Eu gostaria de agradecer a todos que me apoiaram até aqui, principalmente aquele que me acolheu lá no finalzinho de 2016 como primeira afiliada, Miguel. O Miguel Ramalho, para mim, é um grande professor. Se não fosse ele, eu tenho 100% de certeza que eu não estaria aqui hoje. Não só o Miguel também, que é uma pessoa que eu sou muito grato, como também o Luiz Eduardo, o Kaique Almeida, principalmente essa pessoa que me apoiou desde então, quando eu conheci, até este exato segundo, e eu sei que ele vai continuar me apoiando sempre. Alexandre Alves. Você também é como um outro professor para mim. Você demonstrou muito ensinamento. Igualmente ao Miguel Ramalho. Vocês dois para mim são uma grande inspiração. Então fica aqui meu boa noite, o meu muito obrigado e a gente se vê. E chega ao fim a retrospectiva 2020. Uma ótima noite e eu também gostaria de agradecer por todos esses 2 anos que eu fiz parte aqui da Rede TVI. Gostaria de agradecer a Miguel, que sempre foi um professor para mim, sempre me inspirou e está me inspirando nessa nova jornada que eu quero seguir a partir de 2021. Queria agradecer a todos que me apoiaram, todos que me ajudaram durante esses 2 anos da Rede TVI. Eu vou citar alguns nomes: Kaique Almeida, Miguel Ramalho, Alexandre Alves, Enzo Silva, vários outros que me apoiaram aqui. Eu gostaria de agradecer todo o período que eu passei aqui na emissora e que isso não é um adeus, isso é um até breve. É o fim de um ciclo, mas que esse ciclo pode voltar. Uma boa noite para você, até a próxima.